Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Gálatas 5:22. Os próximos domingos, todo culto, alguma coisa a respeito vamos tratar. Diz assim, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Gálatas 5:22. Vamos lá? Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é... Vamos lá, pessoal. Primeiro, amor. Depois, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há... Olha aqui, pastor. Quantos são os frutos do Espírito, pessoal? Vamos lá. Quantos são os frutos do Espírito? Quantos são? Quantos são? Vamos ler de novo? Versículo 22. Será que é 9? Versículo 22. Lê comigo de novo. Mais o quê? Peraí. Está dizendo mais o quê? Está escrito na sua Bíblia os frutos. Está no O, está no singular. Então existe um único fruto. Não são 9 frutos. Quando você tem o fruto do Espírito de Deus na sua vida, não é que você tem 9, você tem um. Fruto é um. Mas dentro desse fruto, ou seja, dessa característica, desse caráter, dessa personalidade que o Espírito Santo coloca na tua vida, existem 9 manifestações, característica que ele coloca na tua vida. Mas fruto é único. Fruto este, imagine você que você é uma laranjeira, onde a laranja ela possui a casca, ela possui o caldo, ela possui o caroço, possui a vitamina, possui a fibra, e aí vai embora. Quer dizer, ela tem outras características. É uma única árvore, um único fruto, mas ela tem característica. Quando você se converte, entrega a sua vida a Jesus, a natureza maligna, pecaminosa e errônea, ela desaparece da sua vida. A Bíblia diz que Cristo se manifestou e ele desfez aquela natureza que todos nós tínhamos. Quando você se converte, todos nós, ao se converter, a natureza maligna, ela é desfeita. Quando você se batiza, por exemplo, é sepultada o velho homem e a velha mulher. Ou seja, aquela natureza má e maligna. Então, fruto, está no singular. Na Bíblia não há erro, é único. Qual é o fruto do Espírito? Aí dentro desse fruto, você tem como característica. Hoje vamos estudar o amor. Semana que vem a outra característica. Até concluímos os 9. Mas que fique claro, é o único fruto. É uma única pessoa. Não é impossível você dizer, pastor, eu tenho amor. Aliás, nós vamos descobrir que das 9 características, 3 estão relacionadas a Deus. 3 estão relacionadas ao próximo e 3 consigo mesmo. Por exemplo, o amor depende do seu relacionamento com Deus. Lá no livro de 1ª carta de João, capítulo 4, vamos passear pela Bíblia agora para entender melhor. Próximo ao Apocalipse, diz o seguinte: o amor é um relacionamento com Deus. Capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de João 4, 8. Lá no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse. Então, o que eu quero mostrar para você aqui hoje, que existe um único fruto, porém, dentro desse fruto, há as características do Espírito Santo, características essas que se referem ao seu relacionamento com Deus. Existem pessoas que acham que amor é aquele sentimento
entre duas pessoas em que um diz eu te amo, outro diz eu também te amo, e fica naquele negócio eu te amo, eu também te amo mais, te amo mais. Não, isso pode ser considerado como amor, mas não é o amor bíblico. O amor que é fruto do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que ele é um amor conhecido como o amor ágape, o amor do tipo de Deus, aquele amor que Deus teve comigo e com você, que foi capaz de nos amar quando você ainda nem sequer sabia que Deus existia. Que Deus se importou com você quando você sequer sabia que Ele era Deus, que Ele podia fazer alguma coisa. É esse tipo de amor que estamos estudando. Capítulo 4, versos 8 diz assim: aquele que não ama, 1 de João 4,8, aquele que não ama, por quê? Então, se não há dentro de você o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape, João 3,16, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Para aí, Ele deu o seu Filho. Então o amor de Deus, ele é um amor incondicional, é aquele amor que Ele não espera alguém amá-lo para que Ele possa nos amar. Ele nos amava quando você não era nada, quando nós não éramos nada, quando estávamos entregues ao erro. O amor de Deus, ele é um amor que há dentro dele uma entrega, uma renúncia. Uma entrega tamanha, tão grande, que Ele foi capaz de pegar o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz em nosso lugar, para vencer a nossa morte, para pagar o preço por nós, para conquistar o que foi necessário, o que era necessário, lá na cruz do Calvário. Então esse amor é o amor que Deus espera que nós hoje tenhamos, que nós venhamos tratar o nosso próximo, que vamos ver nas outras características. Por exemplo, nós vamos aprender que o amor, ele não é... Deixa eu pegar aqui para não errar a sequência. Os frutos, as características, o amor, a alegria, a paz. Vamos ver que a longanimidade você pratica com o próximo. Aquela capacidade de você esperar, de você suportar, de você dizer, pastor, fulano já está no limite. Não, mas espera mais um pouco, tente mais um pouco, insista mais um pouco. A benignidade, a bondade. Isso nós praticamos com o próximo. Mas vai ter aquelas características do Espírito Santo que nós temos que praticar com nós mesmos. Por exemplo, a mansidão, domínio próprio. Aquela capacidade de você saber dosar entre o ir e o ficar, entre o mais e o menos, ao domínio próprio, ao meio termo. E às vezes nós não temos essa capacidade, que são características do Espírito Santo. Se você pega um fruto da laranja, por exemplo, e você deixa só a casca, e você tira de dentro dela, você tira o caldo, você tira o insumo, você tira a fibra, você tira tudo que a laranja tem, aquilo vai virar só uma casca. E há cristão que, infelizmente, a pessoa se torna desta forma. Você já viu aqueles frutos artificiais de plástico, ou de vidro, ou de porcelana, que as pessoas compram por aí? Tem alguns assim que você acha que é até meio verdade. Pega aquele dia que você está com fome, você chega assim a fazer a visita na casa da pessoa, né? Aí você está com aquela fome, que não é brincadeira, aí você passa o dedo assim para ver se é verdade, porque o negócio está bonito, está brilhosa, está não sei o quê. Mas não é real. É só aparência. Tem a mesma aparência da fruta de verdade, tem a mesma cor da fruta de verdade, o mesmo tamanho da fruta de verdade, mas não é fruta de verdade. Deus está falando para a gente aqui que o amor que Deus espera que você tenha é o amor que Deus teve para conosco. E ao contrário, se você não tiver o amor de Deus na tua vida, você ainda não é de Deus. Se você não tiver esse fruto na tua vida, ou essa característica na tua vida, você ainda não é de Deus. Então, para que nós sejamos de Deus, nós precisamos ter esse tipo de amor, por exemplo, que a Ruth teve com a Noemi. Lembra das duas noras? Ruth e Orfa chegaram até a Noemi, morreram-se os maridos delas, ficaram viúvas, sobraram as duas noras e a sua sogra Noemi. A Noemi chegou e disse, minhas noras, vocês estão desobrigadas do voto. Que voto, pastor? Quando a mulher se casava, casava-se com a família, não apenas com o moço, com o rapaz, com o homem, mas com a família toda. O marido morreu, casava-se com o próximo. Morreu também, casava-se com o próximo. Se morresse todos, tinha que ficar viúvo o resto da vida. Era a lei da época. Ela chega para as noras e diz, vocês estão desobrigadas dos teus votos.
eu não tenho mais idade para ser mãe, e ainda que hoje eu engravidasse, conhecesse um homem, engravidasse, esperasse a criança nascer, e por sorte fosse menino, esperaria eles ficarem grandes para vocês se casarem de novo? Não, voltem para suas casas e vivam a sua vida. A órfã disse, eu te amo, deu um beijo na sogra e foi embora. Sabe aquela expressão? Beijinho no rosto e tchau. Tem gente que acha que é assim. Não, eu amo muito fulano, mas ele lá e eu cá. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é aquele amor que é capaz de renunciar a si mesmo, de negar a si mesmo, de negar a sua vontade. Quando Jesus estava prestes para morrer na cruz em nosso lugar, ele chorando, diz a Bíblia que ele transpirava, melhor dizendo, gotas de sangue, e ele dizia, Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice. Ele concluiu, todavia não seja feita a minha vontade. Isso é o amor de Deus, mas a vontade do meu Pai. Você ter o amor de Deus na sua vida, é você renunciar à sua vontade, para você fazer a vontade de Deus. É para você renunciar o seu querer, para fazer o querer de Deus. Para você renunciar o seu futuro, para viver o futuro de Deus. Por isso que Jesus dizia, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Tem gente que não é capaz de tomar a cruz, não consegue segui-lo, não consegue andar, porque ainda não há dentro de você este chamado amor, o amor de Deus. Mas não aquele amor no sentido de sentimento, porque amar quem nos quer bem é a coisa mais fácil que tem, é prazeroso. Você amar quem gosta de você é prazeroso. Você amar quem te trata bem é prazeroso. Você amar quem faz tudo para você é prazeroso. Mas o amor de Deus leva você a amar até os teus inimigos. A Bíblia diz, Mateus capítulo 5, amai os vossos inimigos e querei o bem àqueles que te querem mal. Isso é o amor de Deus. Não, mas eu não sou capaz de fazer isso. O fulano aprontou comigo, foi uma vez só. Tudo bem, você não confia em uma coisa, mas não deixe de amá-lo. A Bíblia chega a dizer que se o teu inimigo, olha o que é o amor de Deus, se o teu inimigo tiver fome, dê comida para ele. Isso é o amor de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, você deve dar pão. Isso é o amor. Mas às vezes nós não temos tido essa característica na nossa vida. Estamos sendo um cristão oco, vazio. Não estamos tendo as características de alguém que se converteu de verdade, de alguém que entregou a vida para Deus. Porque se entregamos a vida para Deus, deveríamos amar muito a Deus, como Ele muito nos amou. Lucas capítulo 7, vamos voltar ao Evangelho. Jesus contou uma parábola, uma história, que isso aqui é demais. Eu fiquei até um bom tempo meditando, pensando nesse assunto. Lucas capítulo 7, versículos 40 em diante. Jesus contou uma parábola porque ele entrou na casa de um fariseu, e diz a Bíblia que Jesus, ao entrar na casa do fariseu, o fariseu não amou Jesus como deveria. E me perdoe a comparação, mas Jesus tem entrado na vida de muitos fariseus hoje. Pessoas que vivem uma vida de faz de conta, aparentam ser de Deus, aparentam ser dos espirituais, aparentam ter Deus na sua vida, porque o fariseu era isso. Era um grupo de pessoas que eram bons atores, que viviam uma vida de faz de conta, que aparentavam ser muita coisa, quanto na verdade não eram. Aparentavam ser muito, quanto na verdade eram pequenos, eram ocos, eram vazios de Deus. E Jesus então entra na casa de um fariseu. Diz a Bíblia que o fariseu nada fez por Jesus, não amou Jesus, não honrou Jesus. De repente veio uma mulher que a Bíblia diz que foi chamada de pecadora, passa por entre a multidão, pega um perfume, derrama aos pés, pega o seu cabelo, começa a enxugar, começa a beijar os pés de Jesus, e olha o que acontece. Versículo de número 40, diz assim, 7,40. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele disse, dize a mestre. Versículo 41, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-lhes, pois, qual deles o amará mais? 43. E Simão respondendo disse-lhe, tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgastes bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou os pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados. Por quê, pessoal? Porque é muito. Versículo 47 de novo. Por isso te digo que os seus muitos pecados, porque muito. Você consegue lembrar ou imaginar o que Deus fez por você? O quanto Deus fez na sua vida? Por exemplo, por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque o amor foi tão grande, que Ele foi capaz de perdoar a todos nós, não importava se o teu erro foi pequeno ou se foi grande. Se foi alguém que matou, que sequestrou, que violentou, ou que fez uma coisa considerada pequena. Ele nos amou de tal forma. O amor de Deus foi tão grande, e a Bíblia está dizendo aqui nessa parábola, que aquele que mais foi perdoado, é porque mais lhe foi amado. Olha o 47 de novo, termina. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito o quê? Muito amor. Mas aquele é quem pouco é perdoado, porque pouco. Então eu lhe pergunto, qual é o tamanho do teu amor a Deus? Não, eu amo muito a Deus. Qual é o tamanho do teu amor? Tem como medir, pastor? Tem como expressar. Tem como se expressar. Essa mulher, o fariseu, recebe Jesus na casa, mas não tratou, não deu a Jesus a honra que ele devia receber, que ele merecia receber, como Senhor. Primeiro que a tradição da época dizia que recebia dessa forma. Recebia um convidado, preparava uma bacia, colocava ali água para refrescar os pés, para lavar os pés, uma toalha para enxugar os pés. Era comum, ele não o tratou com honra. Como é que você recebeu Jesus? Hoje, nos dias atuais, como é que você tem andado com Jesus? Você já parou para pensar muita obra que Deus fez na tua vida? As muitas coisas que Deus fez para você? Da onde Deus lhe tirou? Dos pecados que Ele perdoou? Do passado que Ele apagou? De tudo aquilo que você viveu, mas que Deus te manteve, Deus te sustentou? Quantas foram as pessoas que talvez se drogavam para poder suprir um vazio que sentia, e aquilo era um buraco cada vez mais profundo, que você se drogava mais e mais e mais, e nunca chegava a lugar algum, e infelizmente isso leva a pessoa à depressão, leva a pessoa a pânico, leva a pessoa a perder o que tem, perde a família e perde um monte de coisa. E Jesus te amou, te libertou, te curou, transformou a tua vida, e às vezes o nosso amor para com Deus não é nada hoje. Mas como assim, pastor? Vamos fazer um paralelo com o livro de Marcos, capítulo 10. Você está em Lucas? Olha o tamanho do amor de Jesus para com o jovem rico. Marcos, capítulo 10, versículos 21 e 22. Fazendo um paralelo das duas histórias. Você conhece a história do jovem rico? Ele era um jovem que possuía muitas coisas, chegou até Jesus e disse: mestre, o que me falta? Marcos 10, 21. O que me falta para entrar no céu? Jesus olhou para ele e disse: primeiro, guarda os meus mandamentos. Ele disse: quais? Jesus citou alguns. Ele disse: isso eu já pratico, isso eu já faço. Jesus então o amou, disse: então te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. E bonito isso aqui, meu irmão. Não faltava muito. Só faltava o quê? Uma coisa. Não faltava muita coisa, só faltava uma. Mas quando Jesus falou isso para ele, olha o versículo 21, Marcos 10, 21. Fazendo um paralelo aqui com as duas histórias. Marcos 10, 21. Diz assim: e Jesus, olhando para ele, fez o quê? Para aqui um pouquinho. Lá em Lucas 7, 40 até o 47, nós aprendemos que aquele que muito foi perdoado, porque muito foi amado. Deus naquela hora estava dizendo para o jovem rico: eu te amei, continuo te amando, eu vou te amar sempre. Agora, você me ama? Um dia Jesus chegou para o Simão Pedro, em João capítulo 20 e 21, e disse: você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas.
Esse amor que Deus espera que nós tenhamos é esse amor incondicional. Renunciamos a nossa vida, o nosso querer, o nosso pensar, como Ele fez por mim, como Ele fez por nós. Nós renunciamos a nossa vontade. Ao Lucas capítulo 7, aquele que mais foi perdoado, porque mais foi amado. Jesus perdoou, te guardou, fez uma obra na tua vida. Ele te amou e te ama, continuará te amando. Mas ele está dizendo aqui que por amor, olha o que ele pediu ao jovem rico. Ele o amou e disse o quê? Lê comigo o 21 de novo. O amou e disse o quê? Falta-te uma coisa. Faz o quê? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos depois. Vem. Então há muitas revelações aqui, entre elas. Ele disse, falta-te uma coisa. Não faltava muito. Segundo, vendo o que você tem. A Bíblia diz que o homem era o quê, pessoal? Rico. Se pegarmos uma pessoa rica dessa cidade, a pessoa mais rica, não sei quem é, mas imagine a pessoa mais rica de Manaus, pegar os bens dessa pessoa e repartir entre os pobres. Eu lhe pergunto, vai acabar os pobres do mundo? Não. Tem certeza? Não vai acabar? Vai continuar. Nem vai diminuir muita coisa, concordo. Vai continuar existindo pobre, vai continuar existindo pessoas em dificuldade. Então, olha só o que Jesus pede ao jovem rico. Ele diz, pega aquilo que você tem, olha o que Jesus está pedindo. Reparta entre os pobres, entre um grupo de pessoas, vai fazer o bem para o máximo de pessoas que você puder. Ajude o máximo de pessoas que você for capaz. Estenda as mãos para o máximo de pessoas que você puder estender. Jesus pediu o que para o jovem rico? Vamos lá, o que ele pediu? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Ao pé da letra foi isso. Mas, em outras palavras, o que é que Jesus pediu ao jovem rico? Ele pediu, ame as pessoas. Ame o teu próximo. Ele pediu, em outras palavras, ele pediu o seguinte, obedeça a minha vontade, os meus planos, o meu querer, aquilo que eu quero para você. E o que é que Deus queria para o jovem rico? Que ele amasse mais as pessoas. Que ele fizesse bem a alguém. Você já parou para pensar, depois, a quantas pessoas nós poderíamos fazer o bem? Esse homem faria o bem, segundo Jesus, se ele pegasse da riqueza dele e repartisse com outros. Mas não é só riqueza financeira. Às vezes você faz um bem quando você simplesmente se importa com alguém. Quando você ouve alguém. Você já parou para pensar que às vezes você dá um abraço em alguém, carinhoso, um abraço de irmão, de fé. Para muita gente já é o bastante. Você já vai estar fazendo o bem. Você já parou para pensar que há outras pessoas, você parar para ouvir o que a pessoa tem para desabafar, porque às vezes a pessoa não pode contar com ninguém, e a pessoa conta contigo e você diz, pode contar, como dizia antigamente, vai lá, encosta o ombro aqui e chora, vai lá, o que está acontecendo? E a pessoa desapa, fala tudo, tem que falar, obrigado por ter me ouvido. Foi tudo que a pessoa precisava? E às vezes você não se dá conta de que você não tem amado a Deus. Porque Jesus disse ao jovem rico, você me ama? Não, eu lhe amo. Então, venda aquilo que você tem e dá aos pobres. Eu repito, ele não ia acabar com a fome de todos, mas ele ia fazer o bem a um grupo de pessoas. Será que você é capaz de parar e fazer isso nos próximos dias? Hoje é domingo, dia 24. Mas não só fazer nos próximos dias, mas pelo resto da sua vida. Todo dia, toda semana, todo mês, você colocar diante de Deus, Jesus, o amor de Deus está na minha vida, essa semana eu vou fazer bem a alguém. Eu vou fazer bem para uma pessoa. E o que é fazer bem a uma pessoa? Novamente, ao jovem rico era ajudar alguém, financeiramente falando. Alguém pode ser ajudar alguém, dar emprego para alguém, estender a mão para outro, parar para ouvir, dar um abraço. Não é só dinheiro não, às vezes é uma atenção. É você levar a pessoa para almoçar com você. É você expressar a tua gratidão pelo que a pessoa fez. Às vezes é uma coisa que não custa nada.
É simplesmente você todo dia chegar para a pessoa e expressar para a pessoa: olha, muito obrigado, hein? Ó, aquele dia você fez isso, hein? Olha, um ato de gratidão. Isso são características de quem é de Deus. 1 de João 4,8, nós já lemos hoje. Se alguém não ama, não conhece a Deus. Esse homem, conhecido como um jovem rico, ele dizia que conhecia a Deus a ponto de estar pronto para ir para o céu. Mas quando Jesus pediu que ele amasse as pessoas, que ele amasse o próximo, que ele repartisse aquilo que ele tinha, que ele desse algo para alguém, aquele amor foi embora. Jesus reconheceu que ele não amava a Deus. Eu lhe pergunto: você ama a Deus? Pastor, eu amo. Se você ama a Deus, faça aquilo que Jesus falou a Simão Pedro: apacenta as ovelhas. Há quantas pessoas que estão se perdendo aí na vida, porque ainda não conhecem o amor de Deus. E como é que elas vão conhecer se nós, eu e você, que dizemos que somos de Deus, se nós não apresentarmos o amor de Deus, esse amor desinteressado? Jesus falou que se você fizer algo para alguém esperando ser aplaudido, isso não foi amor. Jesus falou que se você a mão direita fizer alguma coisa e a esquerda, você tem que pegar o alto-falante e falar: ó, veja só o que eu fiz para o fulano de tal. Isso não é amor. O amor que Deus diz que você deve ter é um amor desinteressado. Eu vou fazer o bem, eu vou ajudar, eu vou me importar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Parou para pensar se todos nós fizéssemos isso? A diferença que nós não faríamos na nossa família? Tem gente que é tão egoísta, porque o contrário do amor é o egoísmo. O oposto do amor é o egoísmo, é aquela pessoa que só pensa em si. É aquela pessoa que o interessante para ele ou para ela é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu espero, é aonde eu quero chegar. Não o que Deus quer fazer na minha vida, aonde Deus quer me levar. Quantas pessoas... Você já parou para pensar por que Deus te colocou em tal posição? Por que Deus lhe deu o que deu a você? Um dia o Mardoqueu, ele disse a rainha Esther, que era parente dele, prima dele, sobrinha, parente dele lá. Ele chegou e disse: rainha Esther, você já pensou por que Deus te colocou como rainha? Se não foi para uma ocasião como essa, que o teu povo está precisando, você estendesse a mão? Pense você, traduza para a tua vida. Você já parou para pensar que a habilidade que Deus lhe deu foi para você fazer a diferença na vida de alguém? Eu não vou olhar. Por exemplo, estamos nos esforçando para fazer um evangelismo acompanhado de uma doação de alimentos. Eu não perguntei, não estou perguntando, mas talvez muitos de vocês se perguntaram: eu não vou ajudar não. Mas espera aí, que tipo de amor é esse que não é capaz de se doar a alguém? De fazer alguma coisa para alguém? Que tipo de amor é esse que não se preocupa com o próximo? Isso não é amor, isso é egoísmo. E se você não tem o amor, você ainda não conhece a Deus. Perdoe se eu estou repetindo e voltando à mesma tecla, mas isso é a palavra dele. 1 de João 4,8. Se alguém não ama, não conhece a Deus. E o que é o amor? Ele está dizendo, Lucas capítulo 7, que aquele que muito foi perdoado, ou seja, aquele a quem Deus fez uma grande coisa, uma grande obra, essa pessoa deve amar muito a Deus. Mas tem pessoas que Deus fez uma grande obra na tua vida e você não ama a Deus. Você não é capaz de obedecê-lo. Porque o verdadeiro amor, Jesus disse em João 14:21, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Guardar a palavra não é você pegar a Bíblia e colocar no bolso. Não é você pegar os versículos e guardar em algum lugar, não. Guardar a palavra é você cumprir, é você obedecer. É você executar aquilo que Deus lhe pede. Quando Deus pediu ao jovem rico, vendo o que você tem, mais do que dar dinheiro aos pobres, mais do que repartir o que ele tinha com os outros, o que Jesus esperava era obediência. A prova do nosso amor é a nossa obediência. Um dia Deus pediu uma prova a Abraão. Abraão, você me ama? Deus, eu te amo. Você me ama mais do que o teu filho, Abraão? Deus, eu te amo. Então pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e coloque no monte em meu lugar. O Abraão pega o filho, o único filho, aquele em que a Bíblia destaca, aquele a quem você ama.
Prova para Deus quem é que você ama. Onde é que está o teu amor? O que é mais importante na tua vida? E oferece no monte para mim. E o Abraão obedeceu. Quando o Abraão pega o filho, você sabe, resumindo bastante a história, o filho pergunta, ele responde, Deus proverá, e vai subindo, chega no local, monta o altar de pedra, coloca-se a madeira, coloca-se a palha. O Isaac já tinha entendido o recado, peraí, eu sou o cordeiro. Pegou-se, o pai, diz a Bíblia que já tinha lá os seus mais ou menos 110, 120 anos dentro dessa casa. Então eu imagino que o próprio Isaac, já um garoto de 12 anos, um garoto de 12 anos já não é tão levinho, né? Quer dizer, ele sobe sob o altar do sacrifício. A Bíblia diz que o Abraão, que assim era o ritual, deve ter prendido as mãos, amarrado os pés, ali pronto para sacrificar. De repente o Abraão oferece o filho a Deus, e quando ele pega do cutelo lá da sua faca, para poder sacrificar o filho, o anjo gritou e disse, Abraão, pode parar. Deus respondeu assim, ó, porque agora sei que você me ama. Agora sei. Sabemos da história que Deus não queria o sangue, Deus não queria o Isaac, Deus queria a obediência de Abraão. Deus não estava interessado no dinheiro do jovem rico. Ele disse, vendo o que você tem, dá para os pobres. O interesse de Jesus não é no que você tem para dar, mesmo porque, por mais que você queira ou tenha para dar, muito mais é o que Deus tem para dar para você, pessoal. Deus não está interessado no teu dinheiro, na tua roupa, na tua casa. Deus não está interessado na tua comida. Não, Deus está interessado em você, na tua obediência. Ele disse a Abraão, agora sei que você me ama. Mas por que agora e não antes? Porque agora ele fez o que Deus mandou. Ele cumpriu o que Deus falou. Quando o jovem rico não quis fazer o que Jesus pediu a ele, Jesus disse, quão dificilmente entrarão os que possuem riquezas. Deus não tem nada contra a riqueza, mas contra aquela pessoa que coloca na riqueza o teu amor. Contra aquelas pessoas que colocam em objetos, em pessoas, em lugares, o teu amor. E você acaba não vivendo a vida que Deus planejou que você vivesse. Vamos ter o amor de Deus. O amor de Deus é um amor desinteressado. O amor de Deus é aquele amor que tem entrega, é aquele amor que tem renúncia. E ele está dizendo, mas o fruto do Espírito é, primeira característica, o amor. Se você não é capaz de perdoar as pessoas, se você não é capaz de olhar para o teu irmão, de olhar para o teu próximo e de amá-lo, você não está amando. Se você não é capaz de fazer o bem a alguém, você não está amando a Deus. Se você não é capaz de fazer a diferença na vida de alguém, você não está amando a Deus ainda. Pense essa semana, Jesus, eu preciso fazer bem na vida de uma pessoa. Quem é que eu vou fazer o bem? Repito, como é que você pode fazer o bem? Existem N maneiras. Você pode ajudar? Pode. Pode ajudar com comida? Pode. Pode ajudar com dinheiro? Pode. Pode ajudar com emprego? Pode. Mas tem muito mais do que isso. Você pode ajudar liberando perdão, conversando a pessoa. Por exemplo, quantas pessoas idosas que moram sozinhas, e você poderia pegar um dia, oi, dona Conceição, tudo bem? A senhora está sozinha? A senhora aceita uma faxina na sua casa? Não, mas não posso pagar. Não, não precisa pagar não, vou fazer de graça. Quanto custa isso para você? Meia hora, uma hora, o dia de trabalho? Quanto custa isso? O bem na vida de quantas pessoas você faria? Você ajudar uma pessoa que talvez um dia lhe ajudou, você conseguiu um emprego, hoje você está desempregada, e quem lhe ajudou está desempregado, e você indicar, você orar pela pessoa, você dizer, fala comigo, isso é amor de Deus. Amém, gente? Você ir no hospital, visitar aquela pessoa que talvez passa o domingo todo, o parente mora distante, e a pessoa está sozinha lá, não tem ninguém que o visite, isso é o amor de Deus. Amém? Você chegar, fazer uma obra social, ajudar com isso ou com aquilo, isso é o amor de Deus. Você falar de Jesus Cristo, daquele que é o remédio, que cura, que sara, que transforma, isto é o amor de Deus. O que eu estou mostrando para você é que as características do amor de Deus, elas são variáveis, elas são muitas, mas o mais importante é você entender
que a prova do seu amor é a sua obediência a Deus. Se Deus está lhe pedindo alguma coisa, faça. Se Deus está te dando uma direção, cumpra. Se Deus está te mandando alguma coisa, obedeça. É na obediência a Deus que nós provamos o nosso amor a Ele. Ele muito te amou, porque Ele muito te perdoou. Ele te livrou, te guardou, fez tanta coisa por você. Agora prove o seu amor a Deus. Como é que eu provo, pastor? Obedecendo a sua palavra, fazendo a diferença na vida de alguém. Os 2 maiores mandamentos que a Bíblia diz que são um só, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Tudo isso tem algo em comum, o seu amor. Ah, pastor, fulano de tal não ama o outro não, se ele pode ajudar, mas ele não ajuda, ele pode fazer o bem, mas ele não faz. Isso expressa o quanto o seu relacionamento não está bem. Eu disse que os 3 primeiros características do Espírito Santo, o amor, a alegria e a paz, está relacionado ao seu relacionamento com Deus. Quanto mais você se relacionasse com Deus, mais você vai ter o amor para com o próximo. A falta do amor para com o próximo expressa o quão distante você está de Deus, o quão longe você está do Senhor. Volte para Deus. Quando você andar no Senhor, andar com Deus, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é uma coisa que você tem que ensinar, é uma coisa natural. Naturalmente você vai amar o teu próximo assim como Deus te amou. Eu quero orar por você agora. Que você possa ter esse fruto do Espírito, essa característica do fruto na tua vida. Essa virtude do Espírito Santo dentro de você. Que nós possamos nos preocupar mais com o próximo. Amar mais o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Jesus explicou que o próximo não é aquele que pode lhe fazer o bem. Mas muitas vezes o teu próximo é aquela pessoa que não tem nada para te oferecer. É aquela pessoa que você faz e sabe que aquela pessoa nunca vai poder te devolver. Nunca vai poder fazer o mesmo para você. Mas você mesmo assim faz. Esse é o teu próximo. É aquela pessoa que está precisando. É aquela pessoa que Deus colocou diante de você e Ele espera poder mudar a sua vida. Eu vou lhe entregar o fruto do Espírito Santo. Mas antes de eu lhe entregar, eu quero orar com você. Se você diz, eu sou de Deus, você precisa ter esse fruto. Tem gente que o egoísmo é tão grande dentro da pessoa, que a pessoa só se preocupa em, eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade, eu tenho desejo, eu e mais eu. Quer dizer, a pessoa não tem espaço na vida dele ou dela para a pessoa pensar, fulano é no próximo, eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou fazer, A pessoa não tem tempo para isso. Ela está muito preocupada com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo. Peça para Deus aqui hoje, eu preciso ser de Deus. Se você for de Deus, o fruto no singular do Espírito Santo habitará em você. E uma das características, você vai amar mais, você vai se preocupar mais, você vai se importar mais, você vai obedecer mais à voz de Deus. E na obediência, você expressará o teu amor a Deus.